Amizade com descrentes e perseguições. Não espere ser bem tratado pelas pessoas após escolher viver fielmente o Evangelho, pois as pessoas não te tratarão bem. Se você ver alguém que diz que tem muitos amigos e que é muito elogiado enquanto fala de fé, desconfie, pois essa pessoa não está vivendo o Evangelho. Nós devemos nos parecer cada dia mais com o Mestre Yahushua, e saiba disso. Quanto mais seu eu desaparecer e Yahushua for visível através das suas atitudes, as pessoas vão te desprezar. Mesmo que você viva sorrindo para cima e para baixo, cumprimentando a todos, mas ainda assim vão te odiar e agir com falsidade. Se a partir de hoje você se arrepender da maneira errada que viveu e começar a viver de forma certa, os seus amigos que hoje você tem não vão suportar estar próximo. Você será chato e antiquado para eles. Quanto mais você se dedica a seguir os passos de Yahushua, mais sua transformação interior ficará visível exteriormente, pois você estará limpando sua casa espiritual e estará podendo receber o Espírito Santo. Mas o mundo e seus amigos não sabem o que é o Espírito Santo, pois estão apaixonados pelas trevas, e muitos não querem acordar, pois para muitos é mais fácil fazer as próprias vontades do que negar seu próprio eu todos os dias, matando o próprio ego e reconhecer que depende de Yahu para tudo. Muitas amigas suas vão te ver como desleixada, preguiçosa, pois elas vão querer continuar mostrando os peitos no decote. Mas o Espírito Santo te fará perceber que isso é errado e que você deve se preservar, pois não convém a uma filha de Yahu expor o corpo para o mundo. O que quero dizer é que não há como quem ama a luz de Yahu andar com quem está nas trevas. Claro que precisamos levar o Evangelho a essas pessoas, e para isso temos que ter discernimento espiritual, e isso você não consegue pela força do seu próprio braço, meu irmão. Para se ter discernimento espiritual, tem que pedir a Ele com coração humilde e quebrantado, esperando o tempo dele, pois nada é no nosso tempo. O discernimento espiritual nessa situação serviria para lhe fazer discernir o porquê está junto de algumas pessoas, pois inevitavelmente teremos contato no dia a dia com várias pessoas, e devemos saber se aquele contato que estamos tendo para que serve. Socializar apenas ou para evangelizar? Se for apenas para socializar, deve-se ter muito cuidado, pois você, como crente, deve dar exemplo em cada atitude, pois os descrentes estarão sempre observando cada passo seu. E quando me refiro a descrentes, não estou falando de ateus apenas, mas sim de muita gente que se diz Yahudim ou cristão, pois pode acreditar, tem muita gente que fala de fé, mas é descrente, então deve-se tomar cuidado, pois não é porque você diz que tem fé e seu amigo diz que tem fé, que vocês têm a mesma fé ou que ambos estão buscando agradar o Pai Celestial. Pois muitos têm fé falsa, fé de aparência, até satanista tem fé no diabo. Então fé tem vários tipos, como já falamos aqui no canal, mas resta saber onde se há amor pelo Pai Celestial, onde há corações quebrantados para ouvir sobre ele e aprender. Principalmente no tempo atual, onde todo mundo julga saber de tudo. Agora é que entra a questão da amizade para evangelizar, pois quando você tem um conhecido, por exemplo, e ele para você no meio da rua e começa a puxar assunto, é nessas horas que tudo que deve sair da sua boca deve ser direcionado ao Pai Celestial. Você sabe como? Vou te explicar. Vamos supor que a pessoa pergunte como você está. Então, interiormente, você rapidamente ora ao Pai e pede para Yahu lhe dar palavras, e que tudo que saia da sua boca que seja Ele lhe dando palavras. E nisso você responde, por exemplo, graças a Yahu, estou bem, e você? E nisso, quando a conversa for se desenrolando, busque colocar o Evangelho em tudo, seja num conselho, seja para se despedir, em tudo coloque Yahu e Yahushua. Se a pessoa questionar seu comportamento diferente voltado ao Evangelho, deixe claro que as mudanças vêm do Pai Celestial. O que importa é que a pessoa não te veja como um religioso, mas sim alguém que vive e crê sem dúvidas em Yahu. Alguém com um falar santo, que não fale palavrões, não fique falando de doenças, de notificação de assassinatos, como muitas pessoas hoje só sabem falar de crimes que aconteceu na cidade. Entenda, meu irmão e minha irmã. O nosso viver deve ser para que Yahushua apareça através de cada atitude nossa. Quanto às demais pessoas, você será abandonado por muitos, e isso é fato. O próprio Messias Yahushua avisou isso, e temos o testemunho vivo da igreja primitiva e dos que estão vivos hoje sobre a terra, que negam dia após dia o eu e vão entregando a vida a Yahu para viver os passos de Yahushua. Mas para que não fique apenas nas minhas palavras, ouça alguns versículos.
1 Pedro 4, versículo 4 diz: Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de devassidão, e por isso os insultam. Porque importa, só de não participar do que o mundo faz já vem o desprezo. Esse versículo nos deixa claro uma realidade de hoje, onde as pessoas chamam de besta quem está gastando a vida para viver o Evangelho. Dizem que se você viver o Evangelho, estará perdendo de curtir a vida. Mas você deve lembrar que escolhemos gastar a vida hoje para o Evangelho, perdendo-a na visão do mundo para ganhar a vida verdadeira ao lado de Yahushua, nosso Rei. Por isso, muitos vão odiar, e não há como ser cercado de amigos enquanto vive o Evangelho. João 15, versículos de 18 a 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes mim me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Yahushua foi bem claro ao deixar de aviso para todos os que são chamados e aceitam viver o Evangelho. Em 2 Coríntios 6, versículo 14 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Entenderam, irmãos? Não há como estar no mesmo barco, ficar na mesma companhia, andar junto de quem não quer mudança, de quem não quer viver o Evangelho. Em 1 Coríntios 15, versículo 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não há como ter assunto. Se ficarmos tentando ter assunto, poderemos acabar compactuando, falando algo que não agrade ao Pai. Então não dá para ter assunto com quem não quer obedecer ao Pai Celestial. Em Tiago 4, versículo 4, nos deixa mais claro ao dizer: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Yahu? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Yahu. Irmãos e irmãs, precisa dizer algo mais? Alguém tem dúvidas do que acabou de ouvir? Depois desse vídeo, você pode tentar procurar brechas, mas a verdade é uma só. Não há como quem quer a luz andar de mãos dadas, aceitando e concordando com quem quer as trevas. Se você vai falar a respeito do Evangelho com uma pessoa e ela não quer saber, não quer ouvir, respeite e saia fora. Bata as sandálias dos pés, pois no juízo essa pessoa irá lembrar do dia que rejeitou. Não podemos forçar ninguém a aceitar e viver o Evangelho. Se quiser andar junto e praticar, ótimo. Se não, tchau. E saiba que vão te chamar de doido e doida, vão dizer que você enlouqueceu. E se prepare, pois o Evangelho não é flores não. O Evangelho é luta mesmo. Porém, é melhor o caminho difícil hoje, mas amanhã ser chamado de filho amado e filha amada por Yahu, do que escutar um afaste-se de mim, pois não vos conheço. Em 1 João 3, versículo 13 diz: Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. João reforça que o ódio do mundo é normal para quem segue Yahushua. Em 2 Timóteo 3, versículo 12 diz: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Yahushua, o Messias, serão perseguidos. Paulo diz que perseguição não é exceção, é regra, para quem vive piedosamente, ou seja, para aqueles que decidem mudar por completo, se arrepender e dar frutos espirituais. Mateus 10, versículos de 34 a 36. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Ouviram bem, irmãos? Yahushua avisou que a lealdade a ele pode dividir até a família. Então lembre-se, mais importante é Yahu e Yahushua, infinitamente mais importante do que a família terrena. Pois por mais que sua família não entenda, mas um dia todos que não entenderam verão diante do trono que você se dedicou a viver como Yahushua ensinou. Então esforce-se, arrependa-se e mude hoje. Em Mateus 10, versículos de 21 a 22 diz: O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E outro versículo que se complementa com esse é Lucas 21, versículos de 16 a 17. Vocês serão entregues até mesmo por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. E isso nos mostra o nível extremo que a rejeição vai chegar até o último dia antes da volta de Yahushua para estabelecer o milênio. Em Lucas 12, versículos de 51 a 53 diz: Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, mas sim divisão.
De agora em diante, haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Ouçam agora João 15, versículo 20 diz: Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Para finalizar, irmãos, não tenham medo de serem rejeitados, de alguém dizer palavrões com vocês. Claro, não provoquem, sejam mansos e astutos, e quando forem insultados, orem por essas pessoas para que Yahu as perdoe. Sejam diferentes do mundo. Se querem o Espírito Santo de Yahu habitando em vocês, essa é a oportunidade de mudar. Estamos no fim dos tempos, e a qualquer momento tudo vai explodir, pois as profecias estão se cumprindo, então não perca tempo. Olhe para cima, pois cada pensamento e ação é visto e anotado. Prefira agradar a Yahu e ser rejeitado pelo mundo. O próprio Messias Yahusha não agradou ao mundo. Se prepare para ser traído, negado e ser participante do sofrimento de Yahusha, pois se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Que a paz de Yahusha esteja sobre você, e que sua conduta reflita um discípulo de Yahusha a partir de hoje. E não pare mesmo se cair. Clame a Yahu e levante-se para dar bom testemunho novamente.